Questão 3. Simbora. Então, ó, tá fácil. Tá fácil por quê? Porque eu já consegui identificar os diversos nós que eu tenho aqui. Ah, que saco! Questão 3. Simbora. Ó, tá fácil. Por que tá fácil? Consegui identificar os nós do meu circuito elétrico. Então, ó, daqui para cá só tem um caminho. Se só tem um caminho, isso aqui está em série. Daqui para cá só tem um caminho, então está em série. Então, positivo, negativo, corrente elétrica. Vou chamar aqui de I1. Chegou aqui no nó, uma corrente para cá, uma corrente para cá e uma corrente para cá. Lascou. Então, ó, I2. Aqui eu vou chamar de I3. E essa outra verdinha aqui eu vou chamar de I4. Então, ó, 2, 3, 4. Vamos ver o que elas têm em comum. Ó, dá uma olhada. I3 passa tanto no de 15 ohms, nesse, quanto nesse. Se é a mesma corrente para os dois resistores, então aqui, ó, vamos redesenhar esse circuito. Se a corrente que passa aqui, é um circuito em série. Então eu posso fazer assim, ó. Tá aqui o meu circuito em série. 15 mais 15, 30 ohms. Beleza? Então, ó, só substituir esses dois por um de 30. Esse azulzinho aqui, que já é de 30, só vou o quê? Repeti-lo. Então tá aqui 30 ohms também. Aqui embaixo, observe, não é o mesmo esquema? O I2 não vai passar pelos dois resistores de 15? Então a gente vem aqui e desenha. Então, ó, 15, 15, 30 ohms. Opa! Então, ó, continuo tendo a minha fonte. E essa fonte está ligando bem aqui. Então, qual é o ponto? Essa fonte não tinha colocado, mas ela tem uma diferença de potencial de 30 volts. Então, ó, 3 resistores em paralelo. Então, e agora? Como é que eu posso fazer isso? Iremos achar resistência equivalente. Então, resistência equivalente vai ser igual a 1. Então, há duas formas de fazer isso, lembra? Então, podemos fazer em pares. Então, eu posso fazer assim, ó, 30 vezes 30, 30 mais 30. 30 vezes 30, 3 vezes 3 dá 9. 1 0, 2 zeros. 30 mais 30 dá 60. Não é isso? Então, ó, 90 dividido por 6 dá 15. Então aqui a gente vai ter 15 ohms. Macete. Resistores em paralelo. Se forem iguais, 30, 30, então o resultado vai ser a metade de um deles. 30, 30, resistor igual a 15. 40, 40, 20. 10, 10, 5. 50, 50, 25. E assim sucessivamente. Aqui dá 15. Faço novamente essa resistência equivalente. Então aqui no caso, o novo resistor de 15, né? Então aqui, ó, você poderia redesenhar esse circuito agora somente com dois resistores, um de 15 e um de 30.
porque eu fiz aqui a resistência equivalente entre esses dois, ok? Isso fica muito claro. Faço novamente. Então vai ser 15 vezes 30, 15 mais 30. Então vai lá. 15 vezes 30, 450. 450 dividido 15 mais 30, 45. Vai dar 10. 10 ohms. Então eu posso, mais uma vez, substituir esses dois resistores por um de 10 ohms. Então agora ficou fácil. Porque, ó, desse circuito bonito aqui, eu posso reescrevê-lo. Então, ó, uma tensão, um resistor, que é o circuito mais simples que eu posso ter. Esse resistor será de 10 ohms, a tensão vai se manter dos 30 volts, e o que eu tenho que achar? A intensidade da minha corrente elétrica. Então vamos lá. Então I total vai ser igual a U sobre R. O U, 30 volts. O R é igual a 10 ohms. Passo a faca no zero. Então a minha corrente total vai ser igual a 3 amperes. Detalhe. Então, minha corrente aqui é igual a 3 amperes. Observe. Nos três ramos, eu não tenho o mesmo resistor. Então, essa corrente, ela irá o quê? Se dividir de forma igualitária. Então, você vai ter 1 ampere para cá, 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. 1, 2, 3. Chegou aqui no nó, volto a ser os 3 amperes. Ok? Posso te pedir também a tensão nesses resistores. Então, ó, dá uma olhada. 30 volts. Eu vou ter 30 volts em cada um desses ramos. Então, ó, vai ser 30 volts para esse resistor, 30 volts para esse resistor, 30 volts para esse resistor. Teria como eu achar a corrente elétrica aqui? Sim. Então, imagine que eu estou calculando aqui, ó, a corrente elétrica desse resistor verde. Então, a corrente que passa aqui, que eu vou chamar de I3, I4. I4. I4 seria o quê? O U sobre o R. O U é 30. O R também é 30. 30 dividido por 30, 1 ampere, que foi o que nós achamos aqui. Mais uma vez, só uma forma de te mostrar que está coerente. Muitas vezes, a maneira como o circuito está desenhado não te ajuda a perceber as ligações. Se ora elas estão em série ou se elas estariam em paralelo. Então, sugestão, redesenhe sempre que possível. Coloque ali a seu modo, contanto que você não mude as características do circuito. Então, só perceber. É a mesma corrente para os dois resistores? Ou não é? A corrente se divide. Porque aí você vai não terá problemas. Outra coisa que nós poderíamos te pedir também. Ó, dá uma olhada. Posso pedir a queda de tensão nesse resistor. Tá? Então, quanto que seria a queda de tensão nesse resistor? U é igual a R vezes I. Sempre vai ser a mesma equação de Ohm. Só que no caso, aqui, ó, estou passando I3. Quanto que é a corrente I3? Então, o resistor é 15 e a corrente é quanto? 1. 15 vezes 1 dá 15. 15 volts. Faz sentido? Faz. Porque, ó, no todo, não são 30 volts? Se eu tenho dois resistores em série, 15 para um, 15 para outro. É claro que nessa questão fica fácil de você visualizar. Por quê?
por conta dos números que são simples. Mas assim, é só para te mostrar que a técnica é sempre a mesma para você fazer qualquer outro tipo de circuito. Então, queda de tensão 15 volts, 15 volts, a somatória dá 30, que é igual a de baixo que é 30, que é igual a de baixo que é 30, que é igual ao do circuito inteiro que é 30, já que está todo mundo em paralelo. Ok? E é isso, povo. Até. Questão 7. Então eu tenho aqui uma tensão de 9 volts. Mais uma vez, circuitos em paralelo. Já vou aqui marcando os nós para eu ter noção do que acontece com a intensidade da corrente elétrica. Aqui vai ser a minha I1, que é a total. Vou chamar essa daqui de I2, I3 e I4, ok? Então, ó, I1 chegou aqui, divide em I2 e I3. I3 chegou aqui, se subdivide e vai aqui para 4, ok? Tá todo mundo em paralelo, então as tensões são iguais. Então vai ser 9, 9, 9. Pronto. Então todas as tensões terão o mesmo valor. Mole, mole. Já facilita a nossa vida. Então U é igual a 9 volts. Quero achar cada uma dessas tensões, dessas intensidades de corrente elétrica. Então bora lá. I2 vai ser o U sobre R. Vou chamar isso aqui de R2. Só para a gente não confundir, beleza? R2. I3. O 3 sobre R3. E 4. O 4 sobre R4. Mole, mole. Minha tensão vai ser 9 volts. Lembrando que a tensão será igual em todas essas questões. Bom, nessa pelo menos, perdão. Resistor. Aqui eu vou colocar 100. Aqui embaixo 300. E aqui embaixo 600. Bom, você vai perceber que agora vai dar um valor pequenininho, beleza? Então, ó, 9 dividido por 100. Sugestão, você pode fazer em notação, beleza? Então vai ficar... Então, vamos fazer dos dois modos, na verdade, para você não ter problema. Então aqui, ó, 9 dividido por 100. Então, ó, 1 0, 2 zeros. 1 0, 2 zeros. 9. Como é uma divisão, duas casas decimais, esse número é maior do que o de cima, do que o numerador, então vai dar um número pequenininho. Então a vírgula é aqui, ok? Eu poderia também fazer assim, ó, 9 dividido por 10 ao quadrado, que é igual a 9 vezes 10 a menos 2. Também seria uma possibilidade, ok? Vou te dizer por que a gente utiliza assim, já já. Então, ó, 9 dividido por 300. 0,03. Olha aqui, ó, como eu poderia ter feito. 9, 3 vezes 10 ao quadrado. 9 por 3. 9 dividido por 3. Dá 3. 3 vezes 3 é 9. Vezes 10. Está no denominador e vai subir para o numerador. Menos 2. 3 vezes 10 é menos 2. Aqui, mesmo esquema. 9 dividido por 600. Então vai ficar 0,015. Poderia ter feito da mesma forma aqui, ó. 9, 6 vezes 10 ao quadrado.
3 vezes 3, 3 vezes 2, vezes 10 ao quadrado. Eu posso fazer dessa forma? Pode. Inclusive sugiro. Até porque no Enem não dá para usar a calculadora, né? Então você vai ter que fazer na mão. Então essa maneira é mais simples. Passa a faca no 3, vai ficar 3 dividido por 2. Também conhecido, quanto que é a metade de 3? 1,5. Vezes 10 a menos 2. Ok? 1,5 vezes 10 a menos 2, 3 vezes 10 a menos 2, 9 vezes 10 a menos 2. Isso tudo, a resposta vai ser em ampere. Ah, professor, posso colocar 0,09 ampere? Pode, não tem problema algum. Você pode utilizar essas notações. Então, ó, só circular aqui para ficar bonitinho. Então, ó, outro ponto importante, na verdade. Seguinte, galera, ao achar a resposta, nós também podemos entender uma coisa, que geralmente é de cobrado em provas. Múltiplos e submúltiplos do metro ou de qualquer outra grandeza. Normalmente aparece assim, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Abaixo disso, você ainda tem o micrômetro e o nanômetro, beleza?
Então, são escalas com relação a determinada grandeza. Tanto pode ocorrer com metro, quanto para o quilo, quanto para as cargas, quanto para a corrente elétrica, quanto para a voltagem. É muito comum, por exemplo, você observar em fios de alta tensão o kV, ou kilovolt. Então, 1 kV são 1000 volts, 2 kV, 2000 volts, e assim sucessivamente. Então, o que ocorre? No ampere não é diferente. Quiloampere, hectoampere, deciampere, estranho, mas acontece. Então, observe. As mais comuns, pelo menos para a gente, em efeitos de cálculo, anote aí. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Então aqui, ó, mili, micro, nano e pico. São notações que nós utilizamos para facilitar o nosso cotidiano. Por quê? Dispositivos eletrônicos muito pequenos, seu celular, seu fone de ouvido. Normalmente, ele utiliza peças muito pequenininhas. Não faz sentido passar 1 ampere dentro desses dispositivos eletrônicos, porque 1 ampere é muita coisa. Acredite, 100 miliampere já é o suficiente para te matar. Então, ó, 100 vezes 10 a menos 3. Então, muito semelhante a esse aqui, ó, 0,1 ampere. Já é pouquíssimo e vai te matar. Então, o que vai passar aqui, ó, claro que também depende da tensão, beleza? Lembrando, o que mata é a corrente elétrica, não a tensão. Ai, Jesus. Então, o que é importante? Em alguns itens, as respostas não vão aparecer dessa forma, em números decimais. Elas vão aparecer com essas notações. Então, por isso que é importante que você saiba fazer essas conversões. Então, dá uma olhada, ó, 0,09 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 2. E se eu acrescento um zero aqui, se eu ando uma casa para a direita, eu diminuo aqui o número, então vai ficar menos 3. Beleza? Mesmo esquema aqui embaixo. Era 3 vezes 10 a menos 2. Então fica 30 vezes 10 a menos 3. Então aqui, ó, reduzir o número, né, de menos 2 para menos 3. Não é melhor falar aumentei o número. Então, ó, dá uma olhada. Aqui, nas respostas 00. Então, observe. Nas questões, em boa parte delas, os resultados não vão sair em 0,09, ou seja, em decimal. Provavelmente vão aparecer essas notações. Com isso, 0,09 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2, o 0,03. E o 0,015, 1,5 vezes 10 a menos 2. São pequenos? São muito pequenos, mas isso é o comum. Então, em dispositivos eletrônicos, como a calculadora, ou fone de ouvido, ou o seu celular, obviamente não vai passar uma corrente tão grande. E acredite, 1 ampere é muita coisa. 100 miliampere já é o suficiente para te dar uma taquicardia, para te fazer mal, dependendo de como ocorre esse choque, ok? Então, ó, qual vai ser o meu objetivo? Deixar o meu resultado em um desses padrões, menos 3, menos 6, menos 9 ou menos 12, para que eu possa acrescentar essas representações. Ora mili, ora micro, nano, pico. Captaram? No nosso caso, ó, 9 vezes 10 é menos 12. Então está mais perto do menos 3. Então eu aumento aqui o número e aumento uma casa aqui, ó. Ando para a direita. Então vai ficar 90 vezes 10 a menos 3. 30 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó, era 0,015. Então ficou 1,5 vezes 10 a menos 2. Andei em uma casa para a direita. Vou aumentar o número aqui em cima. Lembrando, números pequenininhos. Aqui o exponencial tem que ser negativo. Isso você não pode esquecer. Fica até mais fácil para eu calcular a minha corrente o quê? Total.
Então, a minha corrente total não seria a somatória de todas essas? Então, vai ficar 90 mA mais 30 mA mais 15 mA. Muito mais simples do que trabalhar com esse tanto de decimal aqui, ó. Captaram? Então, ó, corrente total. Corrente total vai ser igual 90 mais 30. Na verdade, ó, 90 mais 15. 90 mais 10 é 100. Então dá 105. 105 mais 130, 135 miliampere. Ok? Uma outra maneira de fazer essa questão seria como? Pelo resistor equivalente. Como é que você faria aqui, ó? Dá uma olhada. Então, bom, 135 mA. Uma outra maneira de fazer esse circuito, ao invés de fazer separadamente, seria pelo resistor equivalente. Como é que você faria isso? Ó? 3 resistores em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 100 mais 1 sobre 300 mais 1 sobre 600. Você vai achar aqui a resistência equivalente. Feito essa resistência equivalente, o que nós podemos fazer? Dá uma olhada. Vai para a equação padrão. I é igual a U sobre R. O U você já tem que é 9 volts. E ele vai ser comum a todas essas malhas, esses percursos que a minha corrente vai passar. E o resistor equivalente é o que você vai achar aqui. Pode ser dessa maneira, ou você pode fazer em pares. Você pode pegar aqui, ó, 300 e 600. 300 vezes 600. 300 mais 600. 3 vezes 6, 18. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6 mais 3 dá 9. 1, 2. Corto esses dois zeros. 18 dividido por 9 dá 2. 1, 2. 1, 2. Então aqui vai dar 200 ohms. Ou seja, eu posso trocar esses dois resistores por um de 200, que também vai dar joia, vai dar certo. Isso é muito comum em lojas de eletrônica, de manutenção de dispositivos. Por quê? Cada empresa, por exemplo, eu vou montar uma TV. A Samsung utiliza um conjunto de resistores. A LG utiliza outro conjunto de resistores. Então, digamos que o seu televisor queimou alguma coisa. Algum resistor parou de funcionar. Então, se ele parou de funcionar, pode ter sido algum resistor. Tudo bem que hoje em dia, com a tecnologia tão avançada, não vai ser só tão simples assim. Geralmente não vai ser um resistor, pode ser um conjunto ali de componentes que estão também ao redor do resistor. Afinal, num circuito, não está tudo junto. Então, se um para de funcionar, os outros também vão nesse mesmo sentido. Ok? Então, bora lá. Por isso a necessidade de saber essa associação de séries em paralelo, para você substituir resistores caso você não os tenha. Porque muitas vezes um resistor ele é construído, confeccionado somente para aquela marca, somente para aquele tipo de televisor. Então beleza, ó, fiz o primeiro. Depois, ó, 200 e 100. 200 vezes 100. 200 mais 100. 2 vezes 1 dá 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 200 mais 100. 300. Divido aqui 200 dividido por 3. Vai dar quebrados.
quando dá quebrado, eu juro que também prefiro utilizar o quê? Isso aqui, ó. Fração. Então, quando dá um número quebrado, normalmente eu prefiro utilizar a fração, porque o resultado vai sair mais coerente, ok? Então, vamos tentar aqui. Então, aqui vai ser 200 dividido por 3, 9 vezes 3 sobre 200. E vai ser igual. 3 vezes 9 dá 27, dividido por 200. Faz sentido. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Zero vírgula 135 ampere. Ó, 0,135, 135 miliampere. O mili não é 10 a menos 3? Então eu tenho que andar quantas casas? 3. 1, 2, 3. Então, ó, 135 vezes 10 a menos 3 ampere. Ou 135 miliampere. Ah, professor, então qual que eu vou fazer? Opção 2 ou opção 1? Fica a seu critério. Aí vem o seu discernimento. Em algumas situações você pode escolher qual das duas você vai fazer. Em outras não. Né? Vai depender das características que o exercício, o problema, te passou em relação ao que ele quer. Se é a intensidade de corrente elétrica, se é a resistência, se é a tensão, e assim sucessivamente. Beleza? Até a próxima.